Pessoal, vamos lá então, voltando aqui, ou iniciando, né, a nossa sequência lógica no módulo 2, processo de desenvolvimento. O que vai estar envolvido no desenvolvimento e o que veremos? O processo de desenvolver pessoas e os seus procedimentos, objetivos, né, em adquirir esses profissionais desenvolvidos. Será que é melhor eu pegar alguém já desenvolvido ou trazer alguém que não tenha um treinamento ou um conhecimento e desenvolver? Né? Essas são algumas situações aí que a gente fica pensando, eu contrato, não contrato, qual que é a melhor escolha? E a gestão do conhecimento também, que é um estudo à parte, mas que faz parte do desenvolvimento. Para vocês, né, se tivesse uma nuvem aí de palavras, o processo de desenvolver pessoas, como se daria? Como que vocês avaliariam essa questão aí? Né? Então a gente vai estar discutindo basicamente isso. Primeira situação, né? A influência do desenvolvimento, né? Se a gente pegar o poder e a influência, a gente começa a verificar. Tem pessoas que têm poder, não conseguem desenvolver ninguém, e tem pessoas que têm um certo tino, um certo paladar, vou dizer um paladar aí, não na questão de sentir sabores, mas na questão de ter uma boa fala, né? Para poder, tem o poder de influenciar a pessoa para se desenvolver. Então, é essa situação que a gente começa a analisar. Então, o desenvolvimento vai estar proporcionando a qualquer organização, empresa, um capital intelectual mais rico, né? Vai estar trazendo muita questão de valor de uma determinada organização através da sua cultura, através da sua própria política, que vai ser o aperfeiçoamento política, que vai permitir com que essa política que esteja voltada aos colaboradores gerem, né, uma cultura positiva organizacional e torne o mercado mais diferencial nesse sentido. Outro detalhe que a gente analisa é o processo organizacional. Quando a gente está falando de processo organizacional, antes a gente tem que lembrar o quê? Desenvolvimento necessita de um processo. Né? E esse processo vai ser o quê? Um processo que vai apresentar de forma sistemática e organizada como que a empresa está estruturada. Né? Lembra lá daquelas aulas de OSM? Então, basicamente, essas situações. O processo organizacional vai estar ocorrendo sempre de forma evolutiva, baseado com experiência. Então, eu vou progredindo. Pode ser que em algum momento pare, pode ser que em algum momento se estagne, mas o processo é sempre contínuo e evolutivo. Quando a gente fala de evolução do processo em si de desenvolvimento, tem algumas situações. Começou lá no início do século XX, né, na questão de escolas clássicas, do Taylorismo, que tinha a questão da produtividade e ênfase, né, no aspecto mecânico de trabalho, e ao final, hoje já do século, né, que a gente começa a ver, foi, sei lá, meados do século ou final do século, tem algumas divergências aí que falam das escolas de relações humanas ou da administração do poder. Mas a ordem sequenciada lógica é essa, tá? Hoje a gente começa a ver que as escolas ainda continuam aí nessa questão de capacitar e desenvolver lideranças. Tem até o pipeline de liderança. O pipeline de liderança escreve Pepelini, tá? Do Racharan. Vocês podem ler ele, que ele é bem interessante. Mas a gente começa a verificar o quê? Tinha a questão do objetivo na produtividade, hoje ainda se tem, né? Porém vai mudando a liderança. Passa-se pela integração de indivíduo e chega a partir do final do século XX na questão de competências, né? E o objetivo organizacionais. Existem hoje empresas ainda, né, que são muito focadas nessa questão de ter colaboradores que somente produzam. Mas hoje a gente vê muito mais essa questão da validação do capital humano, né? A pessoa como um ser que possui sentimento, que consegue se desenvolver. Para desenvolver, a gente tem um braço aí, né, vamos dizer, ou um parceirinho chamado educação. Né? Então, assim, a educação vai permitir com que a organização tenha um capital humano,
né, que consiga investir nele, que ele venha dar retorno, né? Porém, vai depender sempre de quem? Do indivíduo, né? Então, a evolução do desenvolvimento das organizações vai depender sempre de eu, ser humano, querer me desenvolver, né? E como que desenvolvemos pessoas? Né? Coloquem uma interrogação aí, embora não tenha, e pensa, como que eu desenvolvo pessoas se vocês fossem pessoas? Eu até quero que depois de assistirem essa aula, me mande lá um WhatsApp e fala, professor, como desenvolver pessoas, referente à pergunta, que daí eu sei também o dia que vocês assistirem a aula. Eu acho que para desenvolver pessoas, deva ter isso ou deva ter aquilo, tá? Tem lá a chamado conhecimento, habilidade, julgamento e atitude, né? Isso são fatores que ajudam no desenvolvimento. Primeiramente, o conhecimento. Quando vocês forem ver fator de impacto diferencial entre os concorrentes no mercado, né? Então, esse seu conhecimento que você tem, né, seja soft skill ou hard skill, vai estar muito amarrada com a questão de oferecer um conhecimento diferenciado, aquilo que você é bom, né? A sua habilidade, ela vai estar trabalhando basicamente o que? O nível, né, pessoal de colaborador, as suas aptidões, as suas facilidades de conhecimento. Julgamento. Esse julgamento vai estar basicamente nessa situação igual a essa figura, né? Pare e pense, né? Eu estou bom em quê, né? Ou no que eu sou bom, né? Aprender a analisar basicamente o que? O seu conhecimento, as suas necessidades, né? Tomar decisão com respeito, né? Definir realmente as suas prioridades, né? Muitas vezes você está num cargo, né? Numa carreira há um bom tempo e não tem um bom desenvolvimento. Mas será que realmente é aquilo que era para você fazer? Ou será que você só está ocupando um cargo que realmente não era seu? Ter uma assiduidade, um relacionamento interpessoal, iniciativa, ter um comportamento principalmente ético. Lembra que eu falei lá da questão das provas, né? Agir com ética. Então, assim, ter atitude, fazer acontecer. Né? Quem espera faz a hora ali, não espera acontecer do nada. Eu vou esperar cair do céu. Não, você ter essa atitude de inovação, principalmente na sua carreira laboral. Né? Outros detalhes aqui que a gente começa a ver como objetivos, né? Ter necessidades, principalmente, de ter profissionais desenvolvidos, né? É um dos principais objetivos. Então a gente começa a verificar o que? Desenvolver pessoas não é somente treinar, né? O desenvolvimento ele vai no objetivo de capacitar um determinado indivíduo, né? Quer ver uma situação? Vamos pensar que vocês vão viajar de avião, né? O piloto, para saber pilotar o avião, ele recebeu um treinamento, mas esse treinamento não foi suficiente. O tempo, né, permitiu com que ele adquirisse mais experiências de voo. Né? A mesma situação ocorre com a aeromoça. Ela só é promovida quando ela se desenvolve num determinado patamar, ela consegue ocupar outros cargos devido ao desenvolvimento. Então, assim, o sucesso profissional vem com o tempo. Um outro modelo que a gente começa a verificar como objetivo estratégico seria basicamente o que dentro do desenvolvimento? Que cada vez mais tem basicamente o que? Um crescimento, uma sustentabilidade voltada mais para as pessoas, né? Empresas mais que buscam esse desenvolvimento. Hoje foi o que eu comentei no começo, né, dos nossos encontros. Hoje as empresas elas estão mais focadas basicamente no que? Em trabalhar a inteligência emocional do colaborador, né? E essa inteligência emocional hoje está mais trabalhando mais a inteligência ecológica, né? Qual que é a sustentabilidade do ser humano para o planeta em si? Né? Então, assim, o Goleman ele traz várias situações sobre inteligência emocional. Se tiverem a oportunidade de ler Goleman, na questão da inteligência emocional, o Racharan, que vai estar apresentando o pipeline de liderança, né? E o pipeline de desempenho, que apresenta o desenvolvimento, eles apresentam basicamente essas questões. Então, é uma dica que eu deixo para vocês, né? Pensem nessa situação. Processo de desenvolvimento
vai estar apresentando 4 situações. Eu só estou acelerando aqui para a aula não ficar muito cansativa, tá? Mas depois a gente vai debatendo conforme vocês acharem melhor. Estratégia, política, programas e projetos. Quando eu falo de estratégia, né? Eu estou falando do quê? A formação do líder, do sucessor. Será que esse líder é um líder mesmo? Né? A gente desenvolve a liderança, mas de que forma? Né? O Racharan ele apresenta até 6 níveis, então assim é interessante vocês pesquisarem depois. Política, né? Quais são as competências gerenciais que eu tenho para desenvolver, né? O meu desenvolvimento com pontos positivos dentro da organização. Programas de sustentação, né, de excelência. Será que existe algum programa onde eu posso me desenvolver? Como que as empresas estão apresentando? E o projeto, né, a construção de um cenário com capital humano. Então, as empresas têm projetizado que precisa, né, de determinada mão de obra para ofertar os produtos e serviços, uma produção, digamos, e quais são os capitais humanos que eu tenho necessário para poder desenvolver eles. Então a gente começa a pensar nisso. Quando a gente fala já em conhecimento, a gente está falando de alguns insights aí nessa situação de discernimento, né? Então, assim, verificar que uma pessoa tem esse conhecimento, né? E proporcionar uma avaliação e um desenvolvimento satisfatório para ela. Para isso, hoje a gente começa a ver o que na parte tecnológica? Vantagens competitivas, né, por meio de gestão do conhecimento, universidades, né, sistemas de informação. Hoje o conhecimento chega mais rápido para vocês e de diversas formas. O modelo que vocês veem é a forma como que vocês estão tendo aula, né? E se não tivesse essa tecnologia, como possivelmente seria a aula de vocês? Me respondam no WhatsApp. Professor, se não tivesse a tecnologia, possivelmente o meu estudo ou o meu ensino ia se dar de tal forma, né? Então a gente vê que hoje vai se mudando muito. Existe uma roda constante ali do conhecimento que Nonaki Takeuchi, que são um dos autores, né, que apresenta muito essa questão, existem outros, é a forma de como que eu utilizo o conhecimento na empresa, né? Então eu adquiro conhecimento, eu formo, daí eu compreendo, né? Eu aprendo, né? Eu consigo crescer e consigo utilizar o que eu aprendi, né? E depois eu volto e começo tudo de novo. Então assim, eu sempre tenho que agregar valor nos processos da empresa, né? Nesse ambiente através do conhecimento que eu tenho. Né? Existem alguns tipos de conhecimento, conforme Nonaki Takeuchi, que eles apresentam basicamente o quê? O conhecimento ele pode ser tanto tácito como questão de explícito. Quando a gente fala do tácito, a gente está falando de algo mais subjetivo, né? De difícil de comunicar, registrar, documentar o pensamento de vocês, né? Gera um conhecimento. Então eu não consigo mensurar o pensamento, né? Mas eu começo a observar que o conhecimento como resultado vai gerar o que? Insights, uma tempestade de ideias. Então tem gente que vai ter um pensamento maior e outros menor. Gente, outro reforço que é bem válido aqui nessa questão não é pensar só nesse conhecimento, mas pensa nos níveis de inteligência emocional que tem. Todo mundo tem um nível de inteligência. Eu vou mandar um material de apoio referente à questão de Gardner, que apresenta alguns estilos de inteligência, né? Mas fiquem cientes, né? Se eu tenho conhecimento, eu tenho inteligência. Todo mundo tem uma inteligência, né? Hoje, nessa questão mesmo de pandemia, estão utilizando muito a inteligência emocional, a preocupação, né, comigo. Muitas vezes eu tenho que praticar mindfulness, né, que vai ser aquela atenção plena, uma meditação, colocar os pensamentos no lugar aí, né, porque senão a pessoa pira. Então é basicamente essa situação aí. Já no conhecimento explícito, a gente começa a verificar o que? O objetivo está bem detectado a práticas de treinamento, né? Aí vai entrar outras duas situações, soft e hard skills, né? Que são habilidades e competências que se devem ter hoje. Até pesquisem um pouquinho sobre elas para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Vou deixar até de dica aí para
próximas atividades para vocês terem essa visão, né? Podem estar pesquisando o que são hard e soft skills, que isso vai estar ajudando muito. Então, esse conhecimento ele vai estar transmitindo o que? De forma mais útil e sistematizada, uma comunicação. A pessoa sabe fazer, né? A pessoa tem força e consegue ter essa lente, esse foco aí de conhecimento. Eu tenho uma combinação, uma socialização que vai me determinar se eu estou em grupo, indivíduo, né? E conforme vai se passando o tempo, eu vou entrando até em outros grupos de conhecimentos diferentes. Se vocês pararem para analisar de certa forma, isso daí começa a ser bem viável e bem visível no dia a dia. Quando você tinha, sei lá, de 0 a 7 anos, você estava num determinado grupo, né? Tinha determinados sonhos e determinados conhecimentos. Do 7 ao 14, vocês já vão tendo outros pensamentos e outros conhecimentos. Então, esse conhecimento vai sendo adaptado igual você, né? Digamos aqui que tirar a habilitação de carro. No primeiro momento, quando você tem habilitação, você dirige com insegurança e com medo porque não tem conhecimento. Conforme vai se passando o tempo, já vira no automático, né? Então, assim, você já sabe. Então, o conhecimento ele vai se internalizando e ficando ali com você mesmo, né? Isso também tem muito a ver com uma coisa chamada setênios, né? Que de 7 em 7 anos a pessoa vai tendo outros pensamentos, outras metas, né? Outros conhecimentos, até você se estabilizar. Outro detalhe na questão dos principais desafios: criar uma estrutura administrativa de conhecimento saudável, onde todo mundo sabe tudo, uma cultura de conhecimento, né? Então todo mundo sabe realmente qual é a missão, qual é a visão, quais são os seus valores. Isso tem muito a ver com propósito de vida também, tá? Perguntar para vocês, qual é o seu propósito? Se alguém tiver interesse depois, é só mandar uma mensagem que a gente discute também um pouquinho sobre a questão do propósito de vida, né? O que vem ser propósito, como que funciona, porque isso vai impactar em saber administrar o resultado. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Lembra disso. E algumas estruturas administrativas de treinamento e de desenvolvimento, né? A gente começa a ver muito essa seguinte questão, né? Desenvolver determinado assunto, desenvolver um banco de dados. Pensa assim, o desenvolvimento do conhecimento ele está bem atrelado com a cultura. E como isso vai dar? A empresa tem determinada regra, tem determinadas visões, e isso daí tem que estar bem amarrado, né? Então, assim, os profissionais hoje eles têm que estar bem preocupados com essa forma de concepção, né? Com essa forma de mudança, como que as coisas estão ocorrendo. Então, a partir do momento que isso ocorre, fica bem mais visível para as empresas que o treinamento e o aprendizado está sendo desenvolvido. E como que as empresas desenvolvem, né, esses resultados? Saber qual que é a melhor forma de gestão do conhecimento, verificar quais são os meus recursos, né, se eu tenho algum impacto econômico e como que eu posso trabalhar isso. Isso vai servir muito para trabalhar até modelos de conhecimento, né, seja uma socialização, uma externalização, né, uma combinação dos dois. Então, tudo isso vai estar sendo trabalhado. Quando a gente fala da socialização, pensa naquele ambiente. Quando você chega, né, são compartilhadas informações e tem determinados treinamentos, né, interações informais. Porém, o que ocorre? Tem pessoas que têm culturas diferentes, né, mas a socialização é justamente essa troca de ideia. Quando a gente fala da externalização, a gente está falando do quê? De uma conversação mais importante, né? Muitas vezes você tem uma visão, a pessoa tem outro, né? Esse conhecimento vai apresentar o que? Analogias diferentes, conhecimentos diferentes, mas é um conceito que está ausente dentro de algumas organização ocidental, né? Então a gente começa a ver que isso daí é importante também, né? Você saber respeitar o próximo.
Outra situação é a combinação, né? Que vai ser basicamente o quê? Na tecnologia da informação, a gente começa a verificar o quê? As mídias, os documentos hoje digitais, né? Toda essa rede mais digital está incluída em um determinado momento ou modelo de prototipagem. E a internalização, que vai estar trabalhando basicamente o quê? Como que esse processo online, né, o learning bonding, que vai estar trabalhando basicamente o que? Resultados práticos de novo conhecimento, né? Um conhecimento operacional vai estar trabalhando dentro das organizações que aprendem. Então, assim, eu trago o conhecimento para dentro da minha organização e a pessoa tem que fazer esses treinamentos, esses testes de tempo em tempo. Existem alguns conhecimentos organizacionais também, né? Que vai ser o conhecimento ou especialização, conhecimento metodológico, conhecimento social e o Know-how, que vai ser o seu saber em si, né? Então a gente começa a ver que um conhecimento ou especialização pode ser de uma determinada área ou de uma determinada indústria. Igual, fiz administração e fiz uma especialização em gestão de pessoas, depois fiz uma especialização na área da educação, depois fiz uma extensão, estou fazendo uma extensão também em gestão de pessoas com foco no eu interior, né? Então, assim, é para aprofundar e entender determinados conteúdos, depois mestrado, doutorado e por aí vai. Quando a gente já está falando de conhecimento metodológico, é você saber como abordar determinados tipos ou problemas, tá? Para poder resolver. Pensem no TCC de vocês, né? Existe uma metodologia, existe uma regra que deve ser cumprida. Tem que ter uma pesquisa, tem que ter um método, tem que ter uma forma. Então, assim, você vai seguir como se fosse um manual para conseguir fazer. Conhecimento social, a interação, né, que vocês têm com grupos de vocês no determinado ambiente, né, na hora do cafezinho, na hora de trocar uma ideia, né, quando não tem a pandemia, né, ir numa lanchonete, sentar com os amigos, interagir, né, não é saber das fofocas, mas é saber as habilidades, né, e o processo de comunicação. Então, assim, vai ter vários grupos, né? Então, tem pessoas que são focadas mais em grupos de estudo. Então, são os grupos que existem, tá? E o Know-how, que vai ser a base do saber que eu falei, né? Colocar o conhecimento em ação, a prática, né? O saber fazer. Então, ficar atento nisso. O conhecimento também pode ser armazenado de algumas formas, tá? Na cabeça das pessoas, nos sistemas técnicos, sistemas administrativos, em normas e valores. Tá? Na cabeça das pessoas seria basicamente experiências, né? Intercâmbios, informações. Hoje existem até pesquisas que reforçam que as pessoas aprendem mais ensinando outras pessoas, né? Então acho que 90% hoje já aprende, consegue aprender ensinando. Então eu sabia, eu repassei, então quer dizer, eu aprendi mesmo. E sistema técnico seria basicamente o quê? Existe uma determinada coleta de dados, muitas vezes roda ali uma fatorial e daí vocês conseguem ter um desenho e apresentar um resultado. Vamos dizer, numa eleição, tem ali os dados, esses dados ficam armazenados e esses dados comprovam, né, através de sistema, que em determinada cidade está o eleitor que ganhou, né? Pode ser repassado também por manual, o passo a passo, estrutura de dados, como que funciona. Sistemas administrativos vai estar trabalhando de forma mais informal e com regras também, tá? Alguns estilos de administração, gerenciamento de projeto, sistema de qualidade, de informação, de produto, de troca. Toda informação de sistema que vocês têm na empresa de vocês, né? Vai gerar um conhecimento e esse conhecimento vai fazer com que a empresa se desenvolva ou não. Quando a gente fala em normas e valores, já a gente vai estar falando basicamente do que? Do compartilhamento de aprendizado, né? A curiosidade, a maneira como lidar com algumas situações adversas, né? Interessantes. E outra situação, que existem 3 níveis nessa gestão do conhecimento.
gestão de documentação, de informação e de inteligência organizacional. Quando a gente fala de gestão da documentação, a gente está falando no processos arquivados. Né? Hoje já tem mais arquivo e sistema online, antigamente era mais manual. Então é uma forma de conhecimento e saber que existiu algo ou alguma coisa. Criação e compartilhamento de gestão da informação, né? Seria basicamente essa troca mesmo de comunicação entre colaboradores, entre colaborador e um determinado curso. Vocês estão tendo um conhecimento, né? Igual aqui, é uma troca. Eu repasso um conhecimento, vocês adquirem esse conhecimento e executam, aprendem e repassam para outra pessoa. E a inteligência organizacional, tá? Além da emocional. O aumento do saber fazer vai estar gerando basicamente o que, né? Uma informação mais integrada, né? Que vai estar sempre interagindo com banco de dados, vai estar interagindo com redes, né? Com pessoas mais experientes e saber aonde você muitas vezes vai estar focando no seu negócio ou não, tá? Então, essa rede aí de informação vai estar sendo bem avaliado também, tá? Pessoal, então a gente chega até aqui nessa questão dessa aula de desenvolvimento, tá? E eu espero que vocês tenham, né, compreendido bem essa situação e se tiver dúvida pode estar entrando em contato também. Uma dica, aprendam, tá? A analisar sempre pelo lado profissional e pessoal, tá? Muitas vezes eu discordo de alguma coisa, mas aquilo ali é uma regra da organização. Então, se eu não consigo me desenvolver, a falha é de quem? Da organização, minha, né? E aprendam muito essa questão da inteligência emocional também, tá? Dica de novo de leitura. Goleman, tá? Daniel Goleman, sobre a questão das inteligências emocionais, né? E o Racharan sobre o pipeline de liderança ou de desempenho, tá? Tentem compreender, ver o resumo desse livro, ver qual que é o objetivo dessas teorias para ficar mais fácil para vocês, tá? Um abraço e até mais.